Então, o que eu quero fazer? Eu tenho aqui uma lista de preços, ok? Entre 1 e 10, só para simular uma lista qualquer. E vocês podem ver que essa lista está completamente desorganizada, certo? O que eu quero fazer nesse meu programa? Eu vou organizar essa lista em forma crescente. Então, para a gente poder ter uma comparação, eu criei aqui só um for para mostrar como está o nosso vetor desorganizado. Então, eu posso até executar aqui o programa e vocês podem ver que ele imprimiu aqui para mim só o nosso vetor da forma como ele está. Como eu quero ordenar ele em ordem crescente, a primeira coisa que eu preciso fazer é achar o menor número do meu vetor. Eu vou começar procurando pelo menor valor possível. Então, eu já sei que eu vou ter que criar um for, que vai percorrer o meu vetor, para a gente poder fazer a comparação. Então, ele vai começar em 0, vai até 10, que é o número máximo do meu vetor. Dentro desse for, eu vou fazer a comparação. Antes de fazer a comparação, eu vou criar uma variável chamada IMV, ou seja, o índice de menor valor, ok? E ela vai começar em 0. Então, como é que eu faço agora? Eu preciso comparar se o preço na posição I é menor do que o preço na posição IMV. O que vai acontecer? Na primeira vez que ele rodar o for, a gente vai começar em 0. Então, ele vai perguntar se o preço na posição 0 é menor do que o preço na posição 0. Como os dois, nesse caso, são 10, então ele não vai fazer nada. A partir do primeiro, ele vai se perguntar o seguinte: bom, o preço na posição 1 é menor do que o preço na posição 0, já que o meu IMV começa em 0? Então, se esse for o caso, eu quero atualizar a posição para I. Então, como o valor na posição 1 é 5 e 5 é menor do que 10, o que vai acontecer? O IMV agora vai apontar para 5. Então, na próxima vez que eu for fazer a comparação, eu vou perguntar se o preço na posição 2, porque agora já aumentou em mais 1, é menor do que o preço na posição 1, que foi o valor atualizado aqui. Como meu preço na posição 2 é 7, ele não vai atualizar. Quando ele chegar no 1, ou seja, quando o for estiver no i igual a 3, ele vai se perguntar se o preço na posição 3 é menor do que o preço na posição 1. Nesse caso, ele vai atualizar novamente, porque 1 é menor do que 5. Ok, gente? Antes da gente continuar, ficou faltando um ponto e vírgula aqui e falar que o nosso i é uma variável do tipo inteiro. Ok? Feito isso, aí já tem a lógica de achar o menor número feito. Porque depois que o nosso for terminar, o nosso índice de menor valor, que é a nossa variável IMV, vai estar apontando para a posição do nosso vetor preços que tem o menor valor. Então, como é que a gente vai trocar o valor que a gente encontrou pelo valor que está na primeira posição? A gente vai reutilizar aquelas linhas de código que a gente pegou lá do nosso algoritmo de Fibonacci. Em vez de soma, como eu não quero somar nenhum dos nossos termos, eu quero simplesmente trocá-lo de posição, eu vou declarar uma variável chamada troca. A nossa variável troca vai receber nosso vetor preços na posição 0, vocês já vão entender por quê. E o nosso vetor preços na posição 0, agora sim ele vai receber o valor que a gente encontrou depois do for. Então ele vai receber o nosso vetor preços na posição IMV. Então, o que vai acontecer com o nosso vetor agora? IMV está apontando para o índice 3, que no caso é o índice onde o nosso número 1 está, certo? Fazendo isso, eu estou colocando 1 na posição do nosso 10. Então, o que vai acontecer? Eu vou apagar esse 10 e sobrescrevê-lo com 1. Vocês podem ver que o nosso 10 sumiu do nosso vetor. Eu não quero que ele suma, eu quero que ele venha para onde 1 estava. Então, como é que a gente vai fazer isso? Agora que a nossa variável troca foi declarada, a gente vai usar ela para restituir o valor de 10, onde anteriormente estava o nosso 1. Então, por instanciar nossa variável troca para ser igual ao valor na primeira posição, agora no final a gente conseguiu restituir o valor que estava anteriormente antes de ser sobrescrito. Então, feito isso, a gente tem o nosso primeiro valor organizado.
Então, só para a gente ter certeza que está dando certo, eu vou copiar o nosso for aqui embaixo, para a gente poder imprimir de novo. E em vez de falar que o nosso vetor está organizado, eu vou simplesmente falar que o nosso primeiro valor está organizado. Feito isso, eu já posso rodar meu programa. Vocês podem ver aqui, no lado superior direito, que a gente trocou um que estava na terceira posição, quer dizer, no índice 3, na quarta posição. Botamos ele no começo e pegamos o 10, que estava na primeira posição, jogamos ele para a quarta posição, que é a posição de índice 3. Só que eu não quero fazer apenas o primeiro valor organizado, eu quero organizar meu vetor inteiro. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou englobar todo esse trecho de código aqui dentro de um outro for. Então, eu vou começar o nosso for em 0, ele vai percorrer o vetor inteiro e vai sempre aumentando de 1 em 1, ok? Então, eu vou copiar tudo isso para dentro do meu for e vou ter que fazer uma alteração. Como eu fiz um for aqui fora, o que está dentro não pode ter a mesma variável, certo? Então, em vez de i, eu vou trocar para j. Então, aqui onde eu comparava o preço i, eu vou comparar, na verdade, o preço j. E aqui onde eu falava que mv era igual a i, eu vou falar que mv é igual a j. A segunda alteração que eu preciso fazer é alterar o valor inicial do meu IMV conforme a gente for ordenando o vetor. Então, ao invés de começar em 0, agora que tudo isso aqui está dentro de um for, eu vou começar ele em i. Por quê? Porque na primeira iteração, eu vou comparar o primeiro valor com o restante do vetor. Na segunda iteração, eu não quero mais pegar o primeiro valor, porque no final eu vou ter pegado o menor valor do vetor para o começo, então eu não quero mais considerar ele. Então eu vou começar pegando o segundo valor, o valor de índice 1, ok? Então a gente vai colocar i ao invés de 0 e vamos ter que fazer também algumas outras alterações. O nosso j também não pode começar em 0 pelo mesmo motivo do nosso IMV, certo? Porque senão ele vai pegar o menor valor encontrado sempre e nunca vai atualizar os outros valores. Então, ao invés de 0, ele também vai começar em i. Aqui embaixo, nessas três linhas de código, a gente também vai fazer algumas alterações. Ao invés de 0 aqui, a gente vai trocar por i, que nem nos casos anteriores. Feito isso, o nosso valor vai sempre ir alternando, certo? E o nosso vetor de inspeção, o vetor que a gente está comparando, vai sempre diminuindo conforme a gente for ordenando. Então, feito isso, o nosso vetor já está ordenado. Quando ele sair desse for aqui, ele vai estar completamente organizado em ordem crescente. Então, para ter certeza, a gente pode mudar aqui esse print para falar que o nosso vetor está organizado e rodar o nosso código. Agora que a gente rodou o nosso código, a gente pode ver que o nosso vetor estava completamente desorganizado no começo e agora ele está em uma ordem crescente.